Quando se está fazendo um filme, né, é normal que, devido a uma série de fatores, haja um certo atrito entre um diretor ou diretora com um ator ou uma atriz. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Então vamos agora mesmo conhecer 10 casos de brigas entre diretores e atores. Então, se você ficou curioso para saber quais foram eles, é só ficar comigo nesse vídeo, depois da vinheta. Se você chegou agora no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Carlos Frederico. Então, galera, é normal que quando se está fazendo um filme, atritos, confusões acabem acontecendo, né? Afinal, é muito tempo de gravação, são semanas ou meses ali, todo mundo muito próximo, seja o pessoal de equipe de produção, ou seja os atores do filme. Isso aí meio que faz parte do dia a dia, né? Normal, divergências acontecem, né? Há casos, inclusive, de até mesmo agressão física. Mas também devemos levar em conta que às vezes isso não acaba sendo um empecilho para fazer um filme. Muito pelo contrário, nessa lista que vamos ver nesse vídeo, há casos aí de filme que ganhou até mesmo mais de um Oscar. Ou seja, prevalecendo o profissionalismo acima de tudo. Então, vamos conhecer aí 10 casos que deram aí grandes problemas entre um diretor ou diretora e um ator ou uma atriz. Em 10º lugar, nós temos Val Kilmer em Batman Forever. Primeiro, vamos relembrar que na década de 90, o ator já não tinha uma boa reputação, por vezes aí sendo chamado de ser um pé no saco, por bater de frente com diretores e atores com os quais ele trabalhava. E aí acontece que no filme do Batman, a confusão se deu tudo já no início da construção da roupa do personagem, já que o ator não gostou muito. E assim alguns atritos com o pessoal de produção do filme já começou. Então o diretor Joel Schumacher, ele tomou a frente e a coisa ficou tão séria entre os dois que o diretor acabou aí empurrando o ator. E daí pra frente a coisa desandou, já que por 2 semanas seguidas eles não se falaram. E aí, segundo o diretor numa entrevista, vamos lá, abre aspas. Ele se comportou mal, foi rude e inadequado. Fui forçado a dizer a ele que isso não seria mais tolerado por mais um segundo. Então tivemos 2 semanas em que ele não falou comigo, mas foi uma felicidade. Ou seja, a coisa foi bastante séria entre os dois. E aí, numa entrevista em 2020, um pouco antes de morrer, o diretor chamou o ator de psicótico, mas acabou elogiando sua atuação. Em 9º lugar, temos Ed Murphy em Um Príncipe em Nova York. É isso mesmo, galera. O filme é fantástico, maravilhoso, um clássico inesquecível. Mas nem por causa disso deixou aí de ter atrito entre o ator Ed Murphy e o diretor John Landis. Tudo começou aí numa discussão bastante acalorada entre os dois, já que a produtora do ator Ed Murphy não estava pagando os salários dos escritores do filme. O diretor então não gostou, chamou Ed Murphy por um nome engraçado, o ator não gostou e a coisa ficou aí bastante física, já que o ator deu uma chave de braço no diretor. Então mesmo aí acabou abandonando o set de filmagens. Mas aí, caso ele não retornasse e terminasse as filmagens do filme, ele acabaria aí não sendo pago. Então ele retornou. Mas aí, felizmente, né, as duas partes entraram num acordo para terminar as gravações. Só que Ed Murphy tinha o seu tio para se comunicar com o diretor e o diretor tinha um assistente para se comunicar com o ator. Então, galera, eles não se falaram mais, mas de qualquer forma é um daqueles casos que, mesmo com essa confusão toda, o filme deu muito certo. O 8º nome da lista é Warren Beatty com Star, de 1987. Segundo o relato de pessoas que trabalharam na produção do filme, fazer todas essas filmagens foi um verdadeiro pesadelo. Primeiro, teve excessos de produção, fazendo com que o orçamento praticamente dobrasse, e por um outro problema, a briga entre a estrela Warren Beatty e a diretora Elaine May
junto com o diretor de fotografia, Vittorio Storato. Primeiro, né, a diretora se sentiu bastante desconfortável ao fazer gravações lá no Marrocos e, para piorar, ela acabou tendo uma dor de dente e não quis se tratar lá no Marrocos. E é bom a gente lembrar, né, galera? Quando a gente está aí com uma dor, né, daquelas muito chatas, a gente acaba virando uma fera. E foi exatamente o que aconteceu. Já que depois disso, os desentendimentos aí foram muito grandes. Inclusive, a diretora chegou até mesmo a brigar também com a atriz Isabelle Adjani. Mas aí, segundo pessoas, né, ou melhor, segundo o ator Dustin Hoffman, eles entraram aí numa espécie de acordo, pois cada cena seria filmada 2 vezes, uma com a visão da diretora e a outra com a visão do ator. Mas é aquela coisa, o que aconteceu? Não deu muito certo. O filme foi um fracasso de bilheteria e de críticas. Natural, né? Porque, convenhamos, filmar cada cena com 2 visões diferentes é bastante difícil. 7º nome da lista, Linda Fiorentino, em Dogma. É isso mesmo, galera. Dogma é um filme aí bastante divertido, muito legal. Acontece que o diretor Kevin Smith comentou que teve grandes problemas com a atriz Linda Fiorentino. Ele disse que a atriz tinha problemas com o pessoal do elenco e assim as filmagens ficaram bastante difíceis. Abre aspas pro diretor. Linda criou crise, trauma e angústia. Ela criou drama enquanto estávamos fazendo uma comédia. Ela ficou irritada porque havia outras pessoas no filme que eram mais famosas do que ela. Ou seja, coisa aí não foi muito boa. E segundo também o diretor, né, a situação fez com que os dois não se falassem por alguns dias. E com isso ele até mesmo se arrependeu de tê-la escalado. Mas aí, com o passar do tempo, as coisas se acalmaram e os dois acabaram fazendo as pazes. Em 6º lugar, Alec Guinness. Calma, gente, não é Star Wars, mas sim em A Ponte do Rio Kwai. Isso mesmo, é um filme que, apesar de ter sido um baita sucesso, um baita filme, né, teve sérios problemas entre o ator e o diretor David Lean. Primeiramente, né, o ator não queria o papel de coronel e discordou bastante do diretor de como seria o personagem do coronel. E daí pra frente, os dois não se falaram mais. E a confusão aí ficou tão feia entre o diretor e não somente com o ator Alec Guinness, mas também ao elenco inglês, que uma vez o diretor se voltou para esses atores ingleses e falou, abre aspas, agora vocês podem ir para casa, seus atores ingleses. É isso mesmo, olha o nível da coisa. E aí chegou um ator americano ao elenco, William Holden, e aí o diretor elogiou bastante. Abre aspas para o diretor. Graças a Deus que vou começar a trabalhar amanhã com um ator americano. Mas, por incrível que pareça, as coisas aí não melhoraram. Elas só pioraram, com diversas críticas do ator Alec Guinness ao diretor e também ele se gabando aí por seus sucessos anteriores na carreira. Mas, felizmente, apesar de toda essa confusão, toda essa discórdia, o filme foi um sucesso e ganhou 7 Oscars. Galera, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Seu like é muito importante para o canal. Vai ajudar esse vídeo a chegar a outras pessoas. E chegando a outras pessoas, você vai ajudar o canal a crescer. Obrigado pelo seu like. Em 5º lugar, então, temos Wesley Snipes em Blade Trinity. É isso mesmo, o comportamento do ator nunca foi lá muito aí bom com relação aos filmes que ele fazia. E aí, primeiramente, ele não ficou muito satisfeito com o roteiro do filme e também não gostou que David Goyer, que havia escrito os filmes anteriores, então seria o diretor. E aí a confusão entre os dois passou a ser frequente, por vezes ali o ator se recusando a gravar cenas. Então o diretor teve que completar a performance do ator com dublês e efeitos visuais. E segundo o ator Patton Oswalt, né,
Wesley Snipes passava muito tempo em seu trailer chapado, ou seja, a coisa não era muito boa. A coisa ficou tão feia entre os dois que o diretor ficou com medo do ator e contratou motociclistas locais para fazer sua segurança pessoal. E aí, durante boa parte das gravações, os dois não se falaram. E aí, com o passar do tempo, o ator deu uma entrevista, negou tudo, mas até hoje ninguém, seja ator ou parte da produção, defendeu Wesley Snipes. Em quarto lugar, temos Sean Penn, A Traição do Falcão. Esse foi um dos primeiros grandes papéis da carreira do ator. O diretor foi o John Schlesinger, que havia ganho anteriormente um Oscar. Mas aí, desde a produção, os dois não concordaram muito com a condução do personagem de Sean Penn. E a partir daí, os dois não se falaram mais. E aí, numa entrevista lá de 2004, o ator falou, abre aspas, tive dificuldades com John porque ele queria que meu personagem fosse algo que eu achava que não tinha nada a ver com a história. Dustin Hoffman me disse que estava com ciúmes por eu ter ganho sua coroa de John como o ator menos profissional que ele já trabalhou. Do jeito que eu vejo, se os instintos do ator estão contra o do diretor, então o diretor escolheu o cara errado. O diretor tem que apoiar os instintos do ator, todas as vezes. Você pode se comprometer e se encaixar nos moldes do diretor, mas a centelha de espontaneidade se foi. E aí, mais tarde, o próprio ator reconheceu que ele nunca foi bom com humanos. Ou seja, ele mesmo reconheceu que seu comportamento não era lá dos melhores. Em terceiro lugar, temos Lon Chaney em O Fantasma da Ópera. É isso mesmo, galera. O filme é um clássico absoluto do cinema mudo, mas teve muitos problemas aí entre o diretor Rupert Julian, que era bastante intransigente, e o ator Lon Chaney, que também era bastante firme aí nas suas posições. Aí a confusão foi tanta que eles dois acabaram parando de se falar. Então o pessoal da produção, inclusive, trouxe vários mediadores para tentar a comunicação entre os dois. Mas só que em uma ocasião, o diretor havia mandado uma mensagem para o ator, que respondeu, abre aspas, diga a ele para ir para o inferno. Ou seja, a coisa estava bastante quente. O filme passou por várias refilmagens, teve aí a ajuda de 3 diretores diferentes, incluindo o próprio ator Lon Chaney, e felizmente deu muito certo, né? Porque é um baita filme, não só do cinema mudo, mas do terror de forma geral. Em segundo lugar, temos Brad Pitt em Guerra Mundial Z. Da lista, talvez os conflitos entre o diretor e um ator, esse seja o mais conhecido, porque foram bastante notórios, né? Ele foi refilmado aí seu terceiro ato ao longo de 7 semanas, e isso acabou gerando um atrito entre o ator Brad Pitt e o diretor Mark Foster. E para piorar tudo, Brad Pitt era um dos produtores do filme, ou seja, ele tinha um certo grau de influência sobre o diretor e deu vários palpites. E aí aquela confusão se deu, né? Ou seja, tendo opiniões aí bastante divergentes entre o ator, que no caso estava mais como produtor, e o diretor Mark Foster. Então que levou a esse atraso aí nas refilmagens e conversões aí bastante conflitantes. E aí anos depois, o diretor deu uma entrevista e disse que não havia acontecido nada disso, mas fontes que trabalharam no filme disseram exatamente o contrário. E em primeiro lugar, Henry Fonda em Mr. Roberts. Havia ali antes do filme uma parceria entre o ator Henry Fonda e o diretor John Ford, mas tudo acabou nesse filme. Primeiro, né, porque o ator teve aí problemas com as concessões que foram feitas em favor de John Ford, né, que aceitou fazer o filme e ofereceu aí fazer um retrato lisonjeiro, vamos dizer assim, da Marinha dos Estados Unidos para garantir sua parceria no projeto. Acontece que o ator Henry Fonda achou que ele suavizou demais não só os personagens, mas também como os temas dentro do filme. E a coisa aí desandou bastante
a ponto de o diretor John Ford dar um soco na cara do ator. E mais tarde, mesmo o diretor tendo pedido desculpas, o ator não aceitou e eles não se falaram mais. E curiosamente, nunca mais trabalharam juntos e assim terminou sua amizade e parceria. Mas lógico, né? Anos mais tarde, em documentário, um acabou elogiando o trabalho do outro. Então, galera, não esquece de dar like nesse vídeo, compartilhar, comentar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, sua inscrição é muito importante e vai ajudar o canal a crescer. Aproveita e ativa o sininho que sempre que sair um vídeo novo, você vai ser avisado. Valeu, galera, e vejo você no próximo vídeo.